O rei Davi, uma jornada de fé, coragem e redenção. No panorama histórico e religioso do Antigo Testamento da Bíblia, poucas figuras se destacam tanto quanto o rei Davi. Sua história é uma saga de triunfos e tragédias, marcada por uma profunda devoção a Deus e um compromisso inabalável com seu povo. Exploraremos a vida do rei Davi, desde sua humilde origem como pastor de ovelhas até sua ascensão ao trono de Israel, examinando seus feitos notáveis, suas lutas pessoais e seu legado duradouro. A juventude de Davi. Davi nasceu em Belém, uma pequena cidade de Israel, como o oitavo filho de Jessé, um simples pastor de ovelhas. Sua juventude foi passada nos campos, onde aprendeu a cuidar e proteger seu rebanho. No entanto, sua vida tomou um rumo inesperado quando o profeta Samuel o ungiu como futuro rei de Israel, em meio a seus irmãos mais velhos. Samuel, um dos últimos juízes e profetas de Israel, foi enviado por Deus para ungir o próximo rei de Israel, pois Saul, o primeiro rei, havia desagradado a Deus com sua desobediência. Deus instruiu Samuel a ir à casa de Jessé, em Belém, pois o próximo rei viria de lá. Ao chegar à casa de Jessé, Samuel pediu para ver seus filhos. Jessé apresentou seus filhos mais velhos, que eram altos e impressionantes, mas Deus não os escolheu. Então, quando Samuel perguntou se havia mais filhos, Jessé mencionou que Davi, o mais jovem, estava cuidando das ovelhas no campo. Quando Davi foi trazido à presença de Samuel, Deus confirmou que ele era o escolhido. Samuel então ungiu Davi com óleo, simbolizando a escolha divina e a capacitação para governar. Após a unção de Davi, o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder. No entanto, Davi não se tornou rei imediatamente. Ele continuou a servir como pastor de ovelhas e, eventualmente, foi convocado para servir na corte de Saul como músico e escudeiro. Finalmente, após a morte de Saul, Davi foi ungido novamente, desta vez como rei sobre Judá e mais tarde sobre todo Israel. Assim, a unção de Davi como rei marca o início de uma nova era em Israel e a ascensão de um dos mais famosos reis da história bíblica. Um dos momentos mais emblemáticos da juventude de Davi foi sua vitória sobre o gigante filisteu Golias. Enquanto seus compatriotas tremiam de medo diante do desafio do guerreiro inimigo, Davi, confiando no poder de Deus, enfrentou Golias com apenas uma funda e uma pedra. Durante um conflito entre os israelitas e os filisteus, o gigante guerreiro Golias desafiou os israelitas para um combate singular. Os israelitas, incluindo o rei Saul, estavam amedrontados e relutantes em aceitar o desafio devido ao tamanho e à ferocidade de Golias. Davi, um jovem pastor, chegou ao acampamento israelita para entregar provisões a seus irmãos no exército. Ao ouvir os desafios de Golias, Davi ficou indignado com a afronta ao Deus de Israel e ofereceu-se para enfrentá-lo. Apesar da oposição inicial, Davi convenceu o rei Saul a permitir que ele lutasse contra Golias. Saul tentou equipar Davi com sua própria armadura, mas Davi preferiu lutar com o que conhecia, uma funda e pedras. Quando a batalha começou, Golias avançou confiante em direção a Davi, enquanto Davi correu em sua direção, lançando uma pedra com sua funda. A pedra atingiu Golias na testa, fazendo-o cair. Davi então usou a espada de Golias para matá-lo. A vitória de Davi sobre Golias inspirou os israelitas e levou-os à vitória sobre os filisteus, marcando um momento decisivo na guerra. Essa história é lembrada como um exemplo de coragem, fé e confiança no poder de Deus para superar desafios aparentemente impossíveis. Relação com Saul. Após sua vitória sobre Golias, Davi foi levado à corte do rei Saul, onde serviu como músico e guerreiro. No entanto, a relação entre Davi e Saul rapidamente se deteriorou, à medida que a popularidade e os sucessos militares de Davi despertaram ciúmes e inveja no coração do rei. Saul tentou várias vezes matar Davi, mas este se recusou a retaliar contra o rei ungido por Deus, demonstrando sua profunda reverência pela autoridade divina. Mesmo quando teve a oportunidade de matar Saul em 2 ocasiões diferentes, Davi se recusou a fazê-lo, optando por confiar na justiça de Deus e esperar pacientemente pelo seu tempo para assumir o trono de Israel. Essa atitude de Davi é um testemunho de sua fé e de sua compreensão da vontade de Deus em sua vida. O reinado de Davi. Após a morte de Saul, Davi foi finalmente coroado como rei de Israel. Seu reinado foi marcado por uma série de conquistas militares impressionantes, incluindo a unificação das tribos de Israel e a captura da cidade de Jerusalém, que ele transformou na capital do reino unificado. Davi também demonstrou ser um líder político e administrativo habilidoso, estabelecendo leis e políticas que promoviam a justiça e a equidade entre seu povo.
Davi, já estabelecido como rei de Israel, viu Batseba tomando banho no telhado de sua casa e foi seduzido por sua beleza. Mesmo sabendo que Batseba era a esposa de Urias, um dos seus soldados leais, Davi cedeu à tentação e cometeu adultério com ela. Quando Batseba engravidou, Davi tentou encobrir sua transgressão, chamando Urias de volta do campo de batalha, na esperança de que ele dormisse com sua esposa e pensasse que o filho fosse dele. No entanto, Urias, por lealdade aos seus companheiros de guerra, recusou-se a ir para casa enquanto seus colegas estivessem lutando. Davi então planejou a morte de Urias, ordenando que ele fosse colocado em uma posição de batalha perigosa, onde foi morto. Após a morte de Urias, Davi casou-se com Batseba. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi com seus pecados. Davi reconheceu sua culpa e se arrependeu sinceramente. No entanto, Deus pronunciou consequências severas sobre Davi e sua família, incluindo a morte do filho de Davi com Batseba. Apesar do adultério e do assassinato, a história de Davi e Batseba também demonstra o perdão e a misericórdia de Deus, pois Davi permaneceu um dos reis mais celebrados de Israel, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi é descrito na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus por várias razões. 1. Fé e confiança em Deus. Davi demonstrou uma fé profunda em Deus desde tenra idade, como visto em sua corajosa luta contra Golias. 2. Arrependimento sincero. Mesmo após cometer pecados graves como adultério e assassinato, Davi demonstrou um arrependimento genuíno e humildade diante de Deus, como evidenciado em seus salmos de arrependimento, como o Salmo 51. 3. Busca pela vontade de Deus. Davi procurava constantemente a orientação e a vontade de Deus em sua vida, como visto em suas muitas orações e pedidos por direção divina. 4. Lealdade e obediência. Davi mostrou-se leal a Deus e comprometido em obedecer aos seus mandamentos, mesmo em momentos de provação e perseguição. 5. Dependência de Deus em tempos difíceis. Em meio a desafios e adversidades, Davi confiava em Deus para livramento e proteção, como registrado em seus salmos de confiança, como o Salmo 23. Esses traços de caráter e atitudes de Davi o colocaram em uma posição especial aos olhos de Deus, fazendo dele um exemplo de devoção e confiança para os crentes ao longo dos séculos. Preparação para a sucessão. Antes de morrer, Davi preparou seu filho Salomão para assumir o trono de Israel. Ele deu a Salomão instruções sobre como governar com sabedoria e justiça, e também sobre lidar com pessoas específicas que poderiam representar desafios para o reinado. Últimas palavras. Davi expressou suas últimas palavras e conselhos para Salomão e para os líderes de Israel reunidos ao seu redor. Ele os encorajou a permanecerem fiéis a Deus e a obedecerem aos seus mandamentos para que prosperassem como nação. Davi morreu em idade avançada, após uma vida cheia de altos e baixos. Embora tenha enfrentado muitos desafios, incluindo guerras e conflitos familiares, ele morreu em paz, confiante na promessa de Deus para Israel e para sua própria vida. Esses detalhes adicionais ajudam a pintar um quadro mais completo da morte e do legado de Davi na história de Israel.